Palavra Final, com Alexandre Garcia. Eu vou elogiar o governo pela segunda vez nessa semana. A primeira vez foi quando o governo anunciou que não ia ter o famigerado horário de verão, que tira 1 hora de sono de todo mundo, portanto, tira rendimento, tira energia, né? O sono é essencial, e ainda põe as crianças no meio rural em risco, por causa da escuridão. Não tem horário de verão? Ótimo. Parabéns pela decisão. E hoje veio outra decisão muito justa também. Foi prorrogado por 6 meses mais a história dos valores esquecidos que estão lá no Banco Central. É porque ontem eu estava envolvido nisso, que eu viajei, estava no exterior, voltei e fui ver, por acaso, às 5 horas da tarde, se eu tinha alguma coisa. E tinha. Daria para comprar um carro 0 quilômetro dos baratos, né? Mas estava lá um absurdo, era um valor de 2022. Não tinha esquecimento de 25 anos. Mas estava lá. Estão tentando descobrir por quê. E eu perdi o prazo porque é muito complicado. Talvez para quem tenha nascido já no mundo digital não seja tão complicado assim. Para quem é do mundo analógico, e eu recorro ao Estatuto do Idoso, né? Eu fiquei das 5 da tarde até quase meia-noite tentando. E não consegui, só consegui saber a importância que estava à minha disposição, mas não consegui transferir para o meu Pix. E aí, hoje, conversando com as pessoas, muita gente com o mesmo problema. Um amigo disse que a mulher dele estava com a data do nascimento errada. E aí, qual é o tempo de corrigir isso? De falar para o Banco Central que a data real era uma e não outra. Além disso, as pessoas têm ocupação. Muita gente está ocupada, não fica correndo atrás de coisas complicadas. É quase impossível. Aqueles algarismos e letras que estão num fundo de uma tela para a gente identificar é outro problema. Eu estava olhando aquilo com lupa e tentando identificar as deformações que sofrem as letras. Gente, Estatuto do Idoso. Quem faz essa coisa tem que ler o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque talvez tem 6 milhões de pessoas aí com valores consideráveis, né? E muitas delas simplesmente não conseguiram acessar. Hoje eu ainda passei o dia todo tentando acessar e não consegui, né? Mas fizeram muito bem, né? Agora, só para a gente lembrar, está com base numa lei de 1954, Lei 2313. Aí eu fui ler a lei. A lei diz que valores que estão em bancos, em depósitos, aplicações e tal, né, que ficarem imobilizadas por 25 anos, aí são transferidos para o Tesouro Nacional, naquele tempo Tesouro Nacional, agora transfere-se para o Banco Central, com o nome de cada um, com o proprietário do dinheiro. E lá fica mais 5 anos. Aí se transfere definitivamente para o patrimônio público. É o que diz uma lei de 1954. Só para a gente entender. Mas, enfim, parabéns pela prorrogação de 6 meses. Muita gente, talvez muitos que me ouvem vão ter esperança de encontrar alguma coisa. Eu não esperava encontrar nada, né? E, de repente, houve uma operação bancária de um banco para o outro que ficou perdida. E ficou perdido só por 2, 3 anos. Não está lá 15 anos, 10 anos, esquecido. Estão também procurando saber o que aconteceu, porque eu recorri para o banco onde eu tenho conta, né? Bom, o presidente Lula está expandindo um programa Pé de Meia. É isso? Pé de Meia? É um programa, é uma cota aí para estimular estudantes do ensino médio, R$ 200.
Eu fico pensando, né? Vou citar Luiz Gonzaga de novo, que a esmola vicia e humilha. As pessoas ficam viciadas em auxílio do governo. Não é do governo. O governo pega o dinheiro dos pagadores de impostos e finge generosidade, né? E aí a pessoa, eu vou estudar porque vou ganhar R$200. Quer dizer, está comprando a pessoa, já ensinando a pessoa a ser comprada, né? Quando, na verdade, podia pegar todo esse dinheiro de Bolsa Família, né, e aplicar na preparação das pessoas. É preciso convencer os jovens, olha, se você investir em si próprio, no conhecimento, se preparar a sua cabeça, né, ou as suas mãos, né, numa profissão, você vai ter frutos disso e não vai ficar dependendo de governo, que é humilhante, é vexatório, né? Aí a pessoa fica com outra forma de encarar a vida. Não fica se julgando uma pessoa que vive de auxílio, e sim a pessoa que ela própria produz o seu bem-estar. É outra visão, outro ângulo que dá qualidade de vida. A pessoa fica gostando mais de si própria, né? Agora mesmo eu vi, na Universidade Federal aqui de Brasília, a UNB, estão estudando cotas para trans. Trans é um novo nome para coisas antigas. Como assim? Por quê? Qual a razão? Não tem mérito algum. Preferência sexual, sei lá, dá direito à cota. Eu não consigo entender, né? Porque para substituir a má qualidade do ensino básico. Porque no meu ensino básico, no meu grupo escolar, no meu curso primário, no primeiro ano éramos todos diferentes. Era o filho do ricaço, o filho do dono do hotel, o filho do carroceiro, o filho do radialista. No primeiro ano, éramos diferentes. Um tinha mais leitura, o outro não tinha leitura nenhuma. Um tinha uma cultura de pais e mães lendo e falando coisas mais elevadas, o outro estava preocupado com a comida do dia. Mas quando chegou o 5º ano primário, éramos todos iguais. Fomos enfrentar mais uma etapa, o ginásio, todos iguais. Porque o curso primário igualou a todos. Essa é a função do ensino básico. E era um ensino básico de ensino público, não? Por falar nisso, falamos um pouquinho de economia. Lançado hoje, agora, nesse momento em que eu estou gravando, na livraria Travessa, lá do Casa Parque, esse livro aqui, A Política Econômica Brasileira, do Paulo Guedes e do Adolfo Saxida, 2 grandes personagens do último governo liberal que tivemos. Aqui na contracapa, lembra, né? Ao abordar a resposta econômica à pandemia de Covid-19, o livro nos mostra como, mesmo diante de um contexto de crise global e de outras crises internas, a economia brasileira conseguiu avançar. Por meio de uma narrativa clara e fundamentada, munidos de provas e dados referenciados, os autores detalham as ações que fizeram o Brasil alcançar, pela primeira vez na história, uma inflação menor que os Estados Unidos e um crescimento econômico similar ao da China, onde a dívida pública em relação ao PIB foi reduzida. Os gastos públicos em relação ao PIB recuaram, o emprego cresceu e a pobreza diminuiu drasticamente. Só para a gente lembrar, eu vi um comentário do Stefan Kanitz, né, mostrando que
governos populistas dão esmola para manter os eleitores escravos da esmola, né? Não fazem, por exemplo, um ensino para preparar as pessoas a se libertarem, dar conhecimento para sair do sistema de esmola e ter a satisfação de ser fonte do seu próprio bem-estar. Porque ensinar, preparar, duraria 3 anos. Aí o governo seguinte é que desfrutaria, né, dos resultados. É a forma liberal e a forma estatizante e populista que são diferentes. Aliás, os frutos da economia liberal são sentidos até hoje, né? Ainda que entre aí o processo estatizante, que serve para dar emprego para filho de político, irmão de político, cunhado de político, etc. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.